Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem primeiras reuniões bilaterais com 11 chefes de Estado e autoridades internacionais. Yara Aquino. O presidente se encontrou com chefes de Estado da América do Sul e Europa que vieram a Brasília acompanhar a posse. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E ao receber a faixa presidencial na tarde de ontem, Lula afirma que é tempo de união e reconstrução. E em primeiro discurso, a nação fala qual vai ser a marca do governo. Eu e o meu companheiro Vitor Geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Presidente prorroga a isenção de impostos federais sobre os combustíveis. Assina a medida que mantém pagamento mínimo de R$ 600 para beneficiários do Auxílio Brasil. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. 18 ministros assumem cargos. Vamos falar sobre as prioridades e compromissos assumidos pelos novos integrantes do governo. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com chefes de Estado em Brasília, no Palácio do Itamaraty. E a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil a repórter Yara Aquino, que traz mais informações ao vivo. Boa noite, Yara. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. O primeiro dia de trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi dedicado a encontros com chefes de Estado que vieram ao Brasil para participar da cerimônia de posse. Da América do Sul, Lula recebeu o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, com quem conversou sobre a retomada do diálogo com o país vizinho, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. E com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, os mandatários discutiram como os dois países podem colaborar em políticas sociais, energia e fornecimento de fertilizantes. Também se reuniu com autoridades sul-americanas do Chile, Bolívia, Colômbia e Equador. O vice-presidente da China, Wang Qishan, entregou a Lula uma carta do presidente do país, Xi Jinping, em que ele manifesta a intenção de ampliar a cooperação comercial e convida Lula para uma visita oficial ao país asiático. E o fortalecimento das relações com o continente africano foi o tema da reunião com o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Embalo. Representantes de países europeus também estiveram com o presidente Lula, como o rei Felipe VI da Espanha e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Gabriela, Mariana. Obrigada, Yara Aquino, pelas informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Um Brasil que garante direitos e interesses da população. Que vai buscar cooperação nacional e internacional para desenvolver o comércio, exportações, serviços, agricultura e indústria para gerar empregos. E garantir assistência básica na saúde e investir em mais universidades, no ensino técnico, na ampliação de creches e no ensino público em tempo integral. Compromissos assumidos pelo presidente Lula na tarde de ontem, ao tomar posse como presidente da República, em cerimônia no Congresso Nacional. Lula destacou a defesa da democracia, fim das filas do INSS e retomada de política de valorização permanente do salário mínimo. O presidente também afirmou que a meta é alcançar desmatamento zero na Amazônia e emissão zero de gases do efeito estufa. No Congresso, Luiz Inácio Lula da Silva fez o juramento à nação e assinou o termo de posse. Em seu primeiro discurso como presidente da República, Lula disse que a mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. Nenhuma nação se ergueu nem poderá se erguer sobre a miséria do seu povo. Os direitos e interesses da população, o fortalecimento da democracia e a retomada da soberania nacional serão os pilares de nosso governo. Segundo Lula, o compromisso de governo começa com a garantia de um programa Bolsa Família renovado e mais forte para resgatar da fome 33 milhões de pessoas e da pobreza mais de 100 milhões de brasileiras e brasileiros. O presidente destacou que serão retomadas obras paradas, falou sobre a
volta do programa Minha Casa Minha Vida e da criação de um novo programa de aceleração do crescimento para a criação de empregos. Ao mesmo tempo, vamos impulsionar as pequenas e médias empresas, potencialmente as maiores geradoras de emprego e renda, o empreendedorismo, o cooperativismo e a economia criativa. A roda da economia vai voltar a girar e o consumo popular terá papel central nesse processo. O presidente também falou sobre a recomposição do orçamento para garantir a assistência básica, a farmácia popular, promover o acesso à medicina especializada, além de investir em mais universidades, no ensino técnico, na universalização do acesso à internet, na ampliação das creches e no ensino público em tempo integral. Lula disse ainda que o teto de gastos pode ser revogado e destacou o fim de decretos para ampliação do acesso a armas e munições. O Brasil ser um país mais justo. O presidente comentou que o protagonismo do Brasil no mundo vai se concretizar pela retomada da integração sul-americana a partir do Mercosul, da revitalização da Unasul e demais instâncias da região, e pontuou a reconstrução de diálogo altivo e ativo com soberania e responsabilidade com países como os Estados Unidos, a China, a Comunidade Europeia, nações do Oriente e outros atores globais. Reportagem Pedro Moreira. Depois de sair do Congresso Nacional, Lula dirigiu-se ao Palácio do Planalto. Das mãos de representantes do povo brasileiro, recebeu a faixa presidencial. Em seu primeiro discurso à nação, como presidente da República, Lula pediu a união do povo brasileiro para a reconstrução de um país mais justo e igualitário. E afirmou que o combate à desigualdade vai ser a marca do governo. No Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu a rampa ao lado de representantes do povo de herança indígena, um professor e uma cozinheira. Também acompanhou o grupo a cachorrinha Resistência, adotada pela primeira-dama Janja da Silva 4 anos atrás, quando Lula esteve preso em Curitiba. Lula recebeu a faixa presidencial das mãos de Aline Souza, de 33 anos e mãe de 7 filhos. Aline é articuladora do movimento de catadores no Distrito Federal e beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida desde 2009. Em discurso ao povo brasileiro no parlatório, Lula afirmou que vai governar para todos os 215 milhões de brasileiros, em especial para os que mais necessitam. Mais do que governar, vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro. Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. De acordo com o presidente Lula, as disparidades sociais são um obstáculo à construção de uma sociedade justa e democrática e de uma economia próspera. Por isso, reiterou que o seu governo vai combater todas as formas de desigualdade, ao mesmo tempo que vai lutar contra a fome e a pobreza. Desigualdade de renda, desigualdade de gênero e de raça, desigualdade no mercado de trabalho, na representação política, desigualdade no acesso à saúde, à educação e demais serviços públicos. É inadmissível que os 5% mais ricos deste país detenham a mesma fatia de renda que os demais 95% de pessoas. Para Lula, é tempo de união e reconstrução. O presidente destacou que a luta contra as desigualdades necessita de uma frente ampla e fez um chamamento a todos os cidadãos para que se unam ao governo pelo bem do Brasil. Reportagem Natália Kozlik. No Palácio do Planalto, o presidente Lula recebeu os cumprimentos de chefes de estados e representantes de 128 países. Deu posse aos 37 ministros e assinou as primeiras medidas do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma série de medidas provisórias, decretos e despachos. A primeira medida garantiu o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 para mais de 21 milhões de famílias. Outra medida provisória prorroga por 2 meses a isenção de impostos federais sobre a gasolina.
Para o diesel, a desoneração é por tempo indeterminado. Lula também assinou um decreto revogando medidas sobre a política de armas no país. O decreto suspendeu novos registros de armas para caçadores, atiradores, colecionadores e particulares, e também os registros para clubes e escolas de tiro. O presidente também assinou decretos para a área ambiental, restabelecendo o combate ao desmatamento e o Fundo Amazônia, e revogou um decreto que permitiu o garimpo em terras indígenas e de preservação ambiental. Lula determinou ainda a reavaliação do sigilo sobre informações da administração pública e a retirada de empresas estatais da lista de privatizações. Após a assinatura das medidas, Lula deu posse aos 37 ministros do governo. Antes, no parlatório, ao comentar sobre a nova estrutura do governo, ressaltou a importância de 3 novos ministérios: da igualdade racial, dos povos indígenas e da mulher. Não podemos continuar a conviver com a odiosa pressão imposta às mulheres, submetidas diariamente à violência nas ruas e dentro de suas próprias casas. É inadmissível que continue a receber salários inferiores aos dos homens, quando no exercício de uma mesma função, elas precisam conquistar cada vez mais espaço nas instâncias decisórias deste país, na política, na economia, em todas as áreas estratégicas. As mulheres devem ser o que elas quiserem ser. Todas as medidas e nomeações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. Reportagem Nazi Brum. E milhares de pessoas de várias partes do Brasil vieram a Brasília acompanhar a posse do presidente Lula. A população foi até a esplanada dos ministérios prestigiar este momento histórico para mostrar apoio ao presidente e com a esperança de um país melhor. A esplanada foi tomada por uma multidão, vestida predominantemente de vermelho, com faixas e aparatos e a tentativa de chegar o mais próximo possível de Lula. Risos e choros, reações normalmente opostas, no dia da posse significavam o mesmo. Era alegria e emoção. A passos lentos e apoiada por uma bengala, Dona Expedita Maria Vieira, aposentada de 76 anos, seguiu firme rumo à Praça dos Três Poderes. O percurso teve pausas para o descanso, mas ela não queria perder nenhum detalhe. Uma alegria muito grande eu ter esse privilégio de pisar aqui dentro dessa cidade para ouvir algumas palavras, enxergar algumas coisas do presidente, que sempre eu gostei, que eu gosto dele de coração. A posse reuniu gente de todos os lugares do Brasil. Paulo Freitas, servidor público de Paulista, interior de Pernambuco, aproveitou a ocasião para falar da gratidão de ter tido a oportunidade de realizar sonhos. Oportunizar a faculdade para quem não teve. Eu sou um aluno ProUni, fiz direito aos 58 anos, não teria condições. E foi pela iniciativa política de um pensamento, de um modelo de governar, e que a gente chegou a isso. Para a administradora Débora Lima, de Brasília, a posse de Lula foi bastante simbólica. É um momento histórico do nosso país. Eu estou muito feliz com todas as possibilidades desse novo governo. Após a programação no Planalto, Lula seguiu para o Palácio do Itamaraty para receber os cumprimentos de chefes de Estado de outros países. Reportagem, Ana Luísa. Prazer. E hoje foi dia de transmissão de cargo para os novos ministros. Fernando Haddad assumiu o Ministério da Fazenda e afirmou que a meta é ter responsabilidade com as contas públicas com prioridade social. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai trabalhar com metas ambiciosas e factíveis para recuperar as contas públicas e combater a inflação. É preciso fazer o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e responsabilidade, mas principalmente com prioridade social, geração de empregos, oportunidade, renda, salários dignos, comida na mesa do trabalhador e preços mais justos. O novo ministro da Fazenda anunciou que vai enviar ao Congresso Nacional, ainda no primeiro semestre, a proposta de uma nova regra fiscal. Sobre controle dos gastos, Haddad disse que vai buscar um modelo que seja sustentável a longo prazo. Na lista de metas, também incluiu a simplificação do sistema tributário, uma gestão transparente e crédito facilitado para a população, nos moldes do primeiro mandato de Lula. Reportagem Pedro Moreira.
O Ministério da Fazenda foi criado a partir da divisão do antigo Ministério da Economia em 4 pastas. Uma delas é o Ministério da Gestão e Inovação, que teve a ministra Esther Dweck também empossada hoje. Na cerimônia de transmissão de cargo no Ministério da Saúde, a nova ministra Nízia Trindade disse que sua gestão terá foco no fortalecimento do SUS e na produção brasileira de vacinas, remédios e outros insumos. Primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde, Nízia Trindade afirmou que a prioridade é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. A nova ministra da Saúde também defendeu a valorização do Programa Nacional de Imunizações, a ampliação da política de saúde indígena e o combate ao racismo estrutural. Nízia Trindade disse que quer preparar o Brasil para poder produzir 70% dos insumos consumidos aqui. Estaremos atuando para fortalecer a produção local e o complexo econômico e industrial da saúde. Há muito tempo afirmávamos, nós, defensores do SUS, do desenvolvimento sustentável, de uma política industrial para um país autônomo, a necessidade da autonomia na produção de vacinas, fármacos, equipamentos e mesmo bens com tecnologias mais simples. Nízia Trindade também foi a primeira mulher presidente da Fiocruz e, à frente da fundação, coordenou o acordo de encomenda tecnológica da AstraZeneca, o que fez com que a Fiocruz se tornasse a primeira instituição brasileira a produzir uma vacina contra a Covid-19 de forma 100% nacional. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Um pacto pela educação no país e a inclusão digital de todos os brasileiros. Esses foram alguns dos compromissos assumidos pelos novos ministros da Educação, Camilo Santana, e das Comunicações, Juscelino Filho. Camilo Santana foi ex-governador do Ceará e implantou o ensino fundamental em tempo integral no estado. Agora, disse que é preciso estabelecer um pacto pela educação no país. É necessária a recuperação de uma visão sistêmica da educação que vai da creche à pós-graduação. E, para isso, precisamos fortalecer o regime de colaboração em um grande pacto federativo pela educação. Outro ministro que também recebeu o cargo foi o das Comunicações, Juscelino Filho. Ele assumiu a pasta reforçando o compromisso de diminuir as desigualdades e promover uma maior inclusão digital. Destaco o objetivo de ampliação do acesso da população à internet, à inclusão digital e o uso de modernos e efetivos meios de comunicação nas áreas como educação e saúde. Nascido no Maranhão, Juscelino Filho tem 38 anos e foi eleito deputado federal para o 3º mandato. Reportagem Cleide Lopes. O ex-governador do Piauí, senador eleito Wellington Dias, assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Entre as prioridades, o ministro citou uma atualização do Cadastro Único para combater fraudes e incluir nos programas sociais os brasileiros que mais precisam. O novo ministro afirmou que o principal eixo de trabalho é tirar o Brasil do mapa da fome. O MDS vai cuidar daqueles que mais precisam. O Bolsa Família, que deve passar por uma reformulação para que seja mais justo. Wellington Dias adiantou que uma das prioridades é combater fraudes nos programas sociais. Para isso, o governo vai fazer uma atualização do Cadastro Único e iniciar uma busca ativa para incluir aqueles que mais precisam. Uma busca ativa em cada canto do Brasil para que a gente possa trazer para o cadastro as pessoas que têm o direito e não tiveram a oportunidade de receber o direito. Hoje, mais de 21 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil. Para manter o valor do benefício em R$ 600, uma medida provisória foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto também traz um acréscimo para o programa Auxílio Gás, no valor de 50% do botijão. Com isso, os beneficiários passam a ter direito ao valor de um botijão de 13 quilos por família a cada 2 meses. Os 2 adicionais já estão autorizados e serão pagos na data regular dos auxílios. Reportagem Gabriela Noronha. E tomaram posse os novos titulares de ministérios que funcionam no Palácio do Planalto.
Na Casa Civil, tomou posse o economista Rui Costa, que foi governador da Bahia por 2 mandatos. Durante a cerimônia de transmissão de cargo, o novo ministro destacou que quer estabelecer diálogo com o agronegócio e a indústria. Nós buscaremos um diálogo intenso com o setor produtivo, com a sociedade. A orientação do presidente Lula é de discutir com todos os atores econômicos, sociais, é a retomada de um país que vai crescer, acelerar, dialogando. Já o deputado federal Alexandre Padilha foi escolhido para comandar a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela coordenação política do governo e a interlocução com o Congresso. Padilha já exerceu a mesma função no 2º mandato de Lula, em 2009, e foi ministro da Saúde no governo Dilma. Ele disse que vai buscar diálogo com todos os partidos políticos. Esse ministério é o Ministério do Diálogo. Nós teremos o diálogo com os partidos que compõem a nossa base e teremos o diálogo e o respeito com os partidos que hoje se afirmam na oposição. Na Secretaria-Geral da Presidência da República assumiu Márcio Macedo, deputado federal pelo PT de Sergipe. A pasta é responsável por manter o diálogo com diversos grupos da sociedade e também com os governos estaduais. Reportagem Márcia Fernandes. Está prevista para a noite de hoje a cerimônia de transmissão de cargo do novo advogado-geral da União. Jorge Messias atua como procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e já trabalhou como subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República. Hoje também foi dia de transmissão de cargos nos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Defesa. Flávio Dino, da Justiça, anunciou providências em relação aos aumentos abusivos dos combustíveis e aos inquéritos sobre atos antidemocráticos. No Ministério da Justiça e Segurança Pública, o novo ministro Flávio Dino elencou as prioridades da gestão. Entre elas, combate às desigualdades no acesso à justiça, aos crimes ambientais e controle sobre armas. O novo ministro também deu posse aos secretários e à equipe que compõe a pasta, entre eles os diretores gerais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Entre as primeiras orientações à equipe, Flávio Dino determinou o envio de todos os inquéritos relativos a crimes de terrorismo e contra o Estado Democrático de Direito ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. De acordo com o novo ministro, com a medida, Rodrigues poderá avaliar as investigações que estão em curso e, eventualmente, determinar a abertura de novos procedimentos para apurar ações criminosas ocorridas desde o dia seguinte ao segundo turno da eleição. A segunda orientação do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi em relação ao aumento abusivo do preço dos combustíveis. Nós tínhamos uma situação anunciada de suspensão de um benefício tributário. Esse benefício tributário foi prorrogado pelo presidente Lula. Não houve nenhum aumento na Petrobras e, portanto, não há base empírica, a princípio, para que haja esta descoordenação no que se refere a preços. E a Secretaria Nacional do Consumidor vai cuidar disso junto aos PROCONs para que o Sistema Nacional do Consumidor cuide dessa temática. Na tarde de hoje, também tomou posse o novo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele se comprometeu a dar seguimento nas políticas estratégicas das Forças Armadas e a estimular ações para a evolução tecnológica, científica e comercial na pasta. Reportagem Luana Karen. Para comandar os trabalhos do Ministério da Cultura, tomou posse, agora há pouco, Margarete Menezes. A nova ministra da Cultura, natural de Salvador, na Bahia, é cantora, compositora e atriz brasileira. E a ex-vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, assumiu hoje o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Quem também tomou posse hoje foi Daniela Carneiro, como ministra do Turismo. E hoje também teve transmissão de cargos nos Ministérios da Agricultura, de Portos e Aeroportos e de Relações Exteriores. Na Agricultura, assume Carlos Fávaro. Márcio França passa a comandar a pasta de Portos e Aeroportos. Já o novo chanceler do Itamaraty será o embaixador Mauro Vieira. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.